Olá você, está no ar mais um Dicas Tributárias. Quero conversar com vocês sobre um assunto hoje que tem sido aí notícia nas últimas semanas, nos últimos meses, que é os sucessivos aumentos de produtos no nosso país. Principalmente gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, e em todos eles também tem aí um componente tributário, e esse componente tributário tem sido motivo de discussão entre estados, municípios, do governo federal, um colocando a culpa no outro. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre qual é a importância dos impostos na formação dos preços que nós temos nos nossos serviços e bens. A Constituição Federal do Brasil, ela é a que tem o poder de determinar quem pode constituir imposto sobre o quê. Então, é ela que atribui aos estados, ao município, ao Distrito Federal e à União quais tipos de impostos eles podem cobrar. Eles colocam também os limites no poder de tributar. E também tem um capítulo muito importante, quem tiver curiosidade de ver, que começa no artigo 157 da Constituição e vai até 162, que é a forma com a qual esse bolo é repartido. Os estados participam, os estados e municípios participam naquilo que a União arrecada, os municípios participam naquilo que o estado arrecada dentro dos seus territórios, e aí há uma divisão entre eles, que essa divisão é muito importante para alguns municípios que sequer têm arrecadação suficiente para se manterem. Bom, como é que funciona isso em relação aos preços? Os impostos, eles são divididos em impostos diretos e impostos indiretos. O que são os impostos diretos? É aquele imposto onde o próprio contribuinte é que produz o faturador. Então, um exemplo disso, o imposto de renda. O imposto de renda e a contribuição social das empresas. Porque o imposto de renda é quem produz a renda que paga o imposto. Então, ele é um imposto sobre o lucro, ele afeta diretamente o lucro das companhias, afeta diretamente o ganho das pessoas físicas, então ele não guarda nenhuma relação com o consumo, porque na verdade é aquilo que sobra dele que vai para o consumo, aquilo que sobra do rendimento, depois da tributação, que vai para o consumo. E temos impostos ditos indiretos. O que são os impostos indiretos? São aqueles nos quais o contribuinte não é quem pratica o faturador. Na verdade, quem pratica o faturador é a pessoa que demandou o serviço ou comprou o produto. Então, por exemplo, toda vez que você vai no posto de gasolina e você abastece o seu carro, dispara um ICMS a ser pago por aquele estado, mas aquele ICMS só vai ser devido porque você foi lá e comprou gasolina. Então, a mesma coisa acontece quando você compra qualquer tipo de bem, quando você compra qualquer tipo de serviço, o imposto só existe porque o serviço existiu e a venda existiu. Então, se a empresa ficar inerte durante um mês inteiro, não vender nada e também não prestar serviço algum, ela não vai ter tributo nenhum a pagar sobre isso. Então, por isso, esses impostos indiretos, eles são parte integrante do custo de tudo aquilo que se produz no Brasil. Quando você vai montar uma planilha de custos daquilo que você vai vender e do serviço que você vai prestar, você coloca também nessa planilha os impostos. E os impostos normalmente é o último a ser agregado, porque você tem lá o custo da sua mão de obra, o custo da sua matéria-prima, o custo dos insumos, o custo de tudo aquilo que você vai aplicar para a formação daquele seu serviço que você vai prestar ou do produto que você vai vender, e depois de tudo isso você vê qual que seria um imposto incidente sobre aquilo, que como é um imposto que eu já falei no início, que o faturador é produzido por quem vai comprar de você, você insere ele no preço. Então aí é que mora o nosso grande problema. O Brasil, ao contrário da maioria dos países desenvolvidos do mundo, ele tem uma tributação no consumo muito alta. Você ouve falar aí todo dia nos jornais, na televisão, que produto tal tem 50 e tantos % só de imposto. E é verdade. Imagina só, se você tem um produto que ele é industrializado, comercializado e ele ainda agrega algum tipo de serviço para poder ser entregue. Só nesse produto você tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação da Mercadoria, que é sobre a venda, você tem o IPI, que é o Imposto
imposto sobre produtos industrializados, e o conceito de industrialização no Brasil é um conceito assim muito amplo. Por exemplo, se você pegar uma caneta e você vender ela inteira, é uma coisa. Agora, se você pegar a mesma caneta e agregar qualquer coisa nela, sei lá, uma carga diferente, colocar alguma coisa diferente nessa carteira, né, nessa caneta, você já está passando por uma montagem. E a montagem é equiparada à industrialização também, e aí você tem um IPI sobre ela. Então, numa situação dessa, você teria ICMS, IPI sobre produto industrializado, e teria também o ISS sobre os serviços que foram prestados, de instalação desse produto. Então, você vê que no único produto você tem 3 tributos. Um compreendido na competência dos estados, que é o ICMS, outro compreendido na competência da União, que é o IPI, e outro na competência do município, que é o ISS. Então, é uma cesta de tributos, e isso acarreta na elevação do preço consideravelmente. E aí fica essa discussão também entre o governo federal e estados, no caso da gasolina, por exemplo, que o governo zerou os tributos sobre o combustível, que o que é PIS, COFINS também são tributos indiretos, e os estados, segundo as informações que se há contestação em relação a isso, aumentaram as alíquotas do ICMS. Os estados, eles não têm uma liberdade para aumentar alíquotas, o que é porque as alíquotas do ICMS, elas são determinadas por resolução do Senado Federal. O que eles podem fazer é, dentro desse espaço que existe entre alíquotas máximas e mínimas, aí sim eles podem trabalhar nessa margem e tributar aquilo que eles querem tributar de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, um caso, tem alguns estados onde o vinho é tributado a 25% do ICMS, em outros estados o vinho é tributado a 17%, 18%, enfim. Então, essas diferenças é que fazem com que os preços oscilam. Agora, isso tem solução? Tem solução, sim. Essa solução está hoje no Senado Federal. Existe um projeto de lei, que é um projeto de lei de emenda à Constituição, que é de 2004, que é de autoria do ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é, sim, o que eu vi mais completo até hoje de uma reforma tributária. Por quê? Porque ele faz exatamente o que deveria ser feito. Ele tira a tributação do consumo e concentra a tributação na renda. Porque no Brasil nós temos imposto sobre consumo e sobre propriedade também. E essa reforma tributária, essa sim seria uma reforma, ela extingue 9 tributos indiretos, que seriam todos os tributos sobre bens e serviços, e também seriam aqueles tributos sobre propriedade. Então a gente está falando de IPVA, de ITBI, estamos falando também de ITCMD. Então todos esses seriam extintos ou então seriam alterados. Mas por que isso não vai para frente? Lembra que eu falei lá dos artigos 157 a 162 da Constituição Federal? Pois é, são os artigos que tratam da repartição dessa renda. Então aí começa uma guerra, porque se eu tiro esses tributos do consumo, e dependendo da forma que eu for colocar, eu tenho aí uma perda de arrecadação muito grande para estados e municípios. E os estados e municípios não querem isso. O governo federal também tem sua parcela, porque o governo federal, a parte do imposto da contribuição social, por exemplo, que não entra na repartição, eles trabalham com esse valor de forma que não colocam nenhum incentivo fiscal dentro dele. Os incentivos fiscais estão dentro do imposto de renda, e só a parcela que o imposto de renda também, ele é dividido em 2 alíquotas. Uma normal, que é 15%, e outra que é uma adicional. Então, sobre o adicional não há qualquer incentivo. Sobre a alíquota normal há. Por quê? Porque é a parte que cabe para a repartição entre os estados e municípios. Então, eu penso que poderia ser feito uma mudança nisso, mas teria que conscientizar o nosso Congresso Nacional de que deveriam pensar no todo, deveria pensar na população e não simplesmente na arrecadação individual de cada um desses entes federativos, estados, município e União. Bom, espero que um dia a gente chegue a poder dar uma notícia desse tipo. Esse era o papo de hoje, vejo vocês na próxima semana e deixem aí seus comentários, curtam, critiquem, comentem, enfim, participem. Um abraço, até a próxima. Tchau.